Carta aberta à população brasileira. No Dia Mundial da Saúde, a SFOC, Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores da Fiocruz, estaria muito feliz em comemorar a conquista de uma vida saudável para todos. Vida plena, criativa e realizada em todo o seu potencial. No entanto, essa não é a nossa realidade. Ao contrário, vivemos um período muito triste da nossa história. Centenas de milhares de vidas foram perdidas. Vidas que poderiam ter sido salvas, não fosse a irresponsabilidade e o descaso com que o governo Bolsonaro tratou e vem tratando a pandemia e a população brasileira. Como resultado, estamos mergulhados em uma crise humanitária sem precedentes. Mesmo antes da chegada do coronavírus em nosso território, já sofríamos com a crise econômica, decorrente de uma economia excludente que batia recorde de desemprego, falências e precarização das relações trabalhistas. Já tínhamos voltado ao mapa da fome. Basta lembrar que em 2019, o IBGE constatou que 25% dos brasileiros viviam com até R$ 406 por mês. Uma situação que a Covid-19 veio a agravar. O Brasil ficou mais triste. Entramos em uma trajetória de destruição, ódio e autoritarismo. Negacionismo, censura, mentira, fanatismo, ataques à ciência e violência passaram a ocupar o nosso cotidiano. Perdemos o caminho da construção, da solidariedade. Perdemos o brilho da alegria. Fomos tragados pelas forças do obscurantismo. A estupidez substituiu o debate franco e respeitoso. Vivemos, sim, uma polarização acirrada, uma polarização entre a civilização e a barbárie, um embate entre as forças da vida e as forças da morte, entre o impulso criativo e a apatia. O fascismo nos ameaça. Os servidores da Fiocruz sempre estiveram e sempre estarão a favor de uma vida saudável, de oportunidades iguais e condições dignas para todos. Entregamos com muito orgulho e dedicação a linha de frente no combate à pandemia. Entretanto, assim como a população brasileira, não somos poupados em nenhum momento pelos ataques do governo Bolsonaro aos nossos direitos e à nossa reputação. Em meio à maior crise humanitária de nossa história, as prioridades de Bolsonaro e Paulo Guedes parecem ser outras. Lutam para retirar as necessidades da população do orçamento. Estão empenhados em liberar recursos nacionais para o dreno do mecanismo da dívida que alimenta o setor financeiro rentista. Um segmento que não produz e não emprega. Buscam estabelecer um regime político sem oposição, um regime de silêncio e subserviência. Flertam com totalitarismo e com grupos odiosos, como os defensores da supremacia branca. Buscam um caminho da desordem e do caos, incitando sublevações, a quebra da hierarquia e desrespeito à Constituição. Constituição que estão destruindo sem mandato constitucional pelo uso abusivo de PECs. Agem contra o esforço nacional e o pacto federativo. Tentam criminalizar e coibir ações dos governadores e prefeitos. Vivemos em um país rico que despertou a cobiça de grupos econômicos poderosos e o entreguismo venal de parte de nossa elite. Um país de proporções continentais que bate recordes de produtividade agrícola e pecuária, mas que convive de modo bastante agressivo com sem terra e com grande complacência e indiferença ante o dantesco espetáculo de gente vasculhando lixo para achar o que comer. Em meio à riqueza, somos uma nação de famintos e de gente sem teto. Não precisávamos passar por isso. O país tem recursos. Falta vontade política para implementar um auxílio emergencial decente. A fome e a miséria estão longe das prioridades de Bolsonaro e Guedes. Somos hoje um país dirigido por gente que não zela pelo seu povo, pelo seu futuro. Um país da exploração predatória e imediatista, que destrói o meio ambiente com queimadas, rompimentos criminosos de barreiras de rejeito minerais, garimpos clandestinos e envenenamento da comida e dos rios por agrotóxicos.
Um país com gente que fura filas, que se recusa a usar máscaras e tem o hábito de dar carteiradas. As estruturas de atenção à saúde estão em colapso. Insumos cruciais como oxigênio e sedativos para intubação começam a dar sinais de desabastecimento. Enfrentamos ainda o esgotamento físico e emocional das equipes da linha de frente e a possibilidade de experimentar a falta de pessoal qualificado diante do aumento da demanda sobre serviços de saúde. Um quadro que se agrava e pode incluir também uma séria crise nos serviços funerários. A péssima gestão da pandemia, ao permitir a livre circulação dos vírus, agravou em muito as nossas fragilidades. Nenhum país do mundo geriu de forma tão temerária e irresponsável a crise sanitária como o nosso. Estão aí os números para quem quiser conferir. Perdemos em todos os quesitos: número de mortos por fração da população, taxa de crescimento do quantitativo de novos casos e óbitos, evolução da vacinação, entre outros. Perdemos por condenar a maioria da população ao abandono, a morar nas ruas sem amparo do Estado e sem perspectivas de futuro. Não chegamos à posição de epicentro mundial da pandemia à toa. Não caímos da 6ª posição do ranking das economias mundiais para a 12ª por acaso. Os números de 2021 são um retrato de uma tragédia anunciada. Todos os índices negativos relacionados à calamidade sanitária, ao desempenho da economia e à crise social foram amplamente ultrapassados. Atingimos a cifra de 321 mil óbitos em março e espera-se que em junho este número chegue a 500 mil, se nada for feito para evitar a escalada da morte. Nos últimos dias, alcançamos o impensável patamar de 20 mil mortes por semana, um número que não para de crescer. A solução da crise sanitária está longe de ser alcançada. Arrefecidos os primeiros ímpetos destrutivos da pandemia, nos restará a necessidade de atendimento de uma enorme demanda reprimida e também das desconhecidas sequelas da Covid-19. Isso sem mencionar a possibilidade de reinfecções, mesmo entre vacinados, e o surgimento de variantes mais contagiosas, mais letais e fora do escopo de proteção fornecido pelas vacinas atuais. É preciso lembrar ainda que temos uma grande parcela da população composta de jovens e crianças que levará mais tempo para ser vacinada. Testemunhamos o crescimento acelerado e exponencial da concentração de renda e da desigualdade. Uma desigualdade econômica marcada também por discriminações de raça, gênero e orientação sexual. Uma desigualdade indecente e injustificável. Estamos submetidos à destruição da capacidade de reação dos entes econômicos e do Estado. É difícil projetar com previsão o tamanho, as consequências e a duração da calamidade que nos atingiu. Provavelmente, vamos levar anos para nos recuperar do estrago que a incúria e um projeto econômico, social e ambientalmente desastroso e injusto está causando. Vamos levar anos para nos recuperar desse verdadeiro assalto aos recursos socialmente produzidos. Vamos levar anos para recuperar nossa estrutura de ciência, tecnologia e indústria. Vamos levar anos para nos recuperar dos danos sociais e ambientais perpetrados em tão curto espaço de tempo. A fada da confiança não virá. Em seu lugar estarão os comensais da morte, os abutres da predação e a bruxa da recessão e da inflação. Uma crise estrutural sem precedentes e que deve perdurar por um longo período, corroendo o nosso presente e o nosso futuro. Estamos falando de gente com sonhos e potencialidades ceifadas. Estamos falando de vidas interrompidas. Estamos falando da orfandade e do abandono de milhões de brasileiros. Precisamos implementar urgentemente ações estruturantes contra a fome e a miséria. Precisamos fortalecer o SUS, garantindo um orçamento condizente com as necessidades do país. Precisamos intensificar as ações de solidariedade e despertar as consciências sobre as proporções da tragédia que atingiu o país. Precisamos dar um basta às tentativas de quebra da institucionalidade. Definitivamente, o Brasil, um dos últimos países a abolir a escravidão, não foi e não tem sido mãe gentil dos seus filhos e das suas filhas.
Precisamos abandonar o rumo da barbárie, do obscurantismo, da censura, do autoritarismo e do fanatismo. Precisamos derrotar a ameaça do fascismo e as destrutivas políticas neoliberais que nunca produziram bem-estar social em país algum. Para países ricos, desenvolvimentismo. Para os pobres, arroz fiscal. Não existe desenvolvimento sem responsabilidade social e ambiental. As políticas sociais não são dádivas, são poderosos instrumentos de dinamização da economia. Prover o bem-estar deve ser a prioridade de qualquer projeto econômico minimamente decente. Necessitamos urgentemente romper as bolhas de ignorância, encurtar as distâncias, distribuir renda, fortalecer o mercado interno e buscar construir um país democrático, soberano, inclusivo e sustentável. Resta saber se os seus filhos e suas filhas não fugirão à luta. Somos a ASFOC, somos a Fiocruz, somos o SUS, Diretoria Executiva Nacional e as coordenações regionais da ASFOC.